louvor, a adoração, a exaltação, a gratidão. Tu és o Deus verdadeiro, a quem nós devemos tudo, Senhor. Oh, aleluia. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade para ministrar o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Aproveitando que você está de pé aí, vamos ler o texto. Tiago capítulo 4, versículo 10. Esse texto bíblico é um texto tão pequenininho, mas tão poderoso. Vamos ler juntos? O que está escrito aí? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Diga de novo: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Pode se assentar. Nós vamos trazer uma palavra hoje sobre o tema auto-humilhação. Qual o tema? Auto-humilhação. E essa palavra faz parte de um conjunto de mensagens que Deus nos deu alguns anos atrás, mas mensagens que trouxeram, na verdade, uma mudança, uma transformação no nosso coração. E Deus ministrava meu coração e me dizia: filho, tem tanta coisa preparada para acontecer nessa década, nessa nova década que começou esse ano, e para que você desfrute de tudo que Deus preparou, é necessário que você esteja com o coração pronto. Seu coração tem que estar pronto para receber tudo que Deus preparou para essa nova década. Você precisa estar pronto. É por isso que nós vamos falar sobre esse tema de auto-humilhação. Quando nós entendemos que o orgulho é um dos 7 pecados capitais. O que é isso, pastor? Foi instituída uma lista de 7 pecados que a igreja na época considerava os pecados que realmente são os mais terríveis de todos. Essa lista começa com o pecado da soberba e do orgulho. Ou seja, de todos os pecados que um ser humano pode cometer, soberba e orgulho são dos principais pecados que um ser humano pode cometer. O orgulho tem destruído a humanidade, e nós podemos citar inúmeros exemplos de destruição que o orgulho tem causado. Casamentos têm sido destruídos pelo orgulho. Eu até escrevi essa frase dizendo que divórcio é muitas vezes uma certidão de orgulho. Divórcio, certidão de quê? Porque se o casal fosse humilde, provavelmente não tinha se divorciado. Estão me entendendo isso ou não? Se o casal tivesse seguido um caminho de humildade, teriam evitado o quê? O divórcio. O divórcio acontece, não estou dizendo que em 100% dos casos, mas em muitos casos. O divórcio vem como consequência de quê? Orgulho. Orgulho, lutando pelos meus direitos, lutando pela minha vontade, lutando por aquilo que eu acho, que eu penso. E muitos casamentos foram destruídos por causa do orgulho. Pais e filhos vivem separados por causa do orgulho. Irmãos que não se falam, familiares que não conversam, ou que vivem uma vida assim isolada, onde só se cumprimentam por educação, por causa do orgulho. Igrejas divididas por orgulho. Quantas igrejas e histórias tristes de igrejas divididas por causa de orgulho, nações divididas por orgulho, como aconteceu com Israel. A Bíblia conta que houve o rei Saul, foi substituído pelo rei Davi. Davi fez um governo maravilhoso, foi um rei maravilhoso, e então depois de Davi assume Salomão, e o 4º rei foi Roboão. Mas por causa do orgulho de Roboão, ali há uma divisão. Roboão, que podia muito bem ser humilde, mas você vai estudar na história da Bíblia, você vai ver Israel deixa de ser uma nação unida e se separam 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado, por causa do orgulho de um homem chamado Roboão.
Então o orgulho, ele tem sido essa destruição, não apenas na vida dos seres humanos. O orgulho transformou um querubim em diabo. Transformou o que, gente? Um querubim em diabo. Porque Satanás, antes de ser diabo, ele era o quê? Um querubim ungido. Ele era uma figura de autoridade, uma figura de muita glória, de majestade, era uma figura linda. Mas esse querubim tão lindo se transformou em diabo por causa do orgulho. O orgulho transformou um anjo de luz em trevas, porque é isso que o orgulho faz. Ele escurece as coisas. O orgulho faz com que a gente já não enxergue nada, com que a gente já não entenda nada, com que a gente, infelizmente, viva nessa escuridão que Deus não planejou para nós. E a serpente vendeu a mesma ideia para Eva, e chegou para Eva e disse: você merece mais do que Deus te deu. Sim ou não? Foi assim ou não foi? Serpente chega para Eva e diz: é verdade que Deus proibiu você de comer o fruto lá? É porque Deus está escondendo alguma coisa boa de você. Se você comer do fruto, você vai ficar igual Deus. Porque não foi essa a luta de Satanás. Ele não queria colocar o trono dele do lado de Deus, sim ou não? Ele queria colocar o trono dele e disputar a posição de autoridade de Deus. E agora ele leva Eva até a mesma ideia: você merece mais do que Deus tem te dado. É isso que o diabo colocou, trazendo o orgulho ao coração do primeiro casal. Para Tomás de Aquino, a soberba é um pecado tão grandioso que pode ser considerado fora de série, devendo ter um tratamento exclusivo. Tomás de Aquino dizia que a soberba é algo que causa tanto mal à humanidade, que deveria ser estudado, deveria ser ensinado a fugir da soberba, a vencer a soberba, de tanto mal que isso causa à humanidade. Benjamin Franklin, ele já falava: o orgulhoso almoça vaidade e janta desprezo. Em outras palavras, as consequências do orgulho chegam rapidamente para a vida das pessoas que dão lugar a isso. E o pior do orgulho é que nem Deus pode ajudar o orgulhoso, porque o orgulhoso não aceita ajuda. É assim ou não? Então nem Deus pode ajudar quem não quer ser ajudado. Nem Deus pode salvar quem acha que não está perdido. Estão entendendo ou não? Porque o orgulhoso, ele nem se tem por perdido. Ele acha: eu estou bem demais, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Como é que Deus ajuda uma pessoa que pensa que já está bem demais? Como é que Deus pode operar na vida de alguém que está cheio de orgulho? Tudo que Deus busca é alguém humilde para abençoar. Será que você é essa pessoa humilde que Deus vai encontrar para abençoar? A palavra humilhai-vos nesse texto tem um significado poderoso. A palavra humilhai-vos significa abaixar, aplainar, reduzir a um plano. Ou seja, está falando, é como Deus dizendo assim: filho, eu gostaria que você se abaixasse um pouquinho. Eu queria que você aplainasse um pouquinho. Não fica pensando só em montanha, não. Eu quero reduzir, o que você olhasse para você mesmo e você tivesse humildade nesse olhar. Eu queria que você rebaixasse a você mesmo na condição de uma pessoa humilde. Reduzir as circunstâncias mais pobres, mais simples, designar alguém a uma posição, um lugar mais baixo, se colocar nesse lugar mais baixo, ser categorizado abaixo de outros que são honrados ou recompensados. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo fazer isso comigo? Não estou dizendo, é Deus quem falou. Deus disse que você deveria olhar para você mesmo e ser humilde. Deus disse que você deveria olhar para você mesmo e buscar uma vida de humildade. Uma vida de quê, gente? De humildade.
Deus queria que nós tomássemos essa posição. Ele está dizendo: eu desejo o melhor para você, mas eu não tenho como derramar o melhor sobre um coração orgulhoso. Eu não tenho como derramar o melhor sobre um coração soberbo. Então, humilhar-se também significa rebaixar-se por uma vida humilde, ter uma opinião modesta de si mesmo, comportar-se de um modo modesto, destituído de toda arrogância. Quem pode dizer amém? Era isso que Deus queria, que nós pudéssemos ter essa vida livre de arrogância, uma vida de humildade. Ele planejou isso para nós. O primeiro degrau da escada é o mais baixo. Qual é o primeiro degrau da escada? Pastor, eu quero ser o primeiro. Então fica embaixo. Quer ser o primeiro? Fica embaixo. Pastor César sempre nos diz: cada vez que Deus te promover, desça um degrau. Faça o quê? Desça um degrau. Deus te promoveu, desce um degrau. Deus te promoveu, desce um degrau. Deus te promoveu, desce um degrau. Fica mais humilde, fica mais humilde, fica mais humilde. Deus te abençoou, mais humilde. Deus te abençoou, mais humilde. Deus te abençoou, mais humildade. Deus te abençoou, Deus te deu uma vitória, mais humildade, mais humildade. Cada vez que você prosperar, mais humildade. Ninguém sobe de cima. Para subir, a pessoa tem que estar aonde? Embaixo. O topo da inteligência é a humildade. O topo da inteligência é a humildade. Então, Deus, Ele quer nos levar a esse tipo de vida. A humildade não é uma virtude. Ai, pastor, eu quero essa virtude. Não, não é uma virtude, não é uma qualidade. A humildade é a consciência da verdade. Eu não sou grande coisa. Eu não posso fazer tudo, eu não sei tudo, eu tenho muitos defeitos. Alguém mais tem defeito aí? Alguém mais tem defeito aí? Humildade é a verdade. É a verdade que se eu conseguir alguma coisa nessa vida, foi misericórdia de Deus. E como dizia meu avô, estou melhor do que mereço. Se a gente pergunta: e aí, seu Alcino, como o senhor está? Ele dizia: estou melhor do que eu mereço. Era essa a resposta do meu avô a vida toda. Estou melhor do que eu mereço, estou melhor do que eu mereço. Porque humildade é a verdade. Humildade é a consciência de que nós somos, como a Bíblia diz, vocês são como a erva do campo, que nasce de manhã e murcha de tarde. Nossa vida é passageira. Estamos aqui de passagem e nós não somos grande coisa. Deus é grande. E Ele faz grandes coisas na nossa vida. Sim ou não, gente? Por que é tão importante a humildade? Por que Deus nos pede para a gente se auto-humilhar? Posso trazer algumas respostas, relembrar vocês algumas coisas? Você me dá permissão, amém ou não? Primeira razão, porque é o antídoto contra a maneira de vencer a serpente. O antídoto contra a serpente é a humildade. É por isso que Deus está dizendo: humilhai-vos, porque enquanto você anda na humildade, a serpente não encontra espaço em você. Enquanto você anda na humildade, o diabo não consegue agir em você, porque o habitat da ação do demônio é o orgulho. Satanás, o diabo, os demônios agem no meio do orgulho. Aí Deus fala assim: fica humilde para o capeta não te pegar. Alguém está me entendendo ou não? Deus está dizendo: baixa a bola, diminui aí, ei, desce do banco, desce dessa escada, fica no degrau de baixo, fica aí tranquilo, humildezinho. Porque enquanto você estiver humilde, demônio nenhum vai ter controle na sua vida. Enquanto você mantiver a humildade, o demônio não pode pegar você. Satanás não consegue se mover quando nós estamos com o coração humilde diante do Senhor. Mas quando a gente se enche de soberba, de arrogância, eu sou, eu posso, meu Deus, já o capeta começou a operar.
Já o diabo encontrou oportunidade, começou a agir. Deus tenha misericórdia de nós. Número 2, tenho que humilhar-me para evitar a ira de... Então, eu vou me humilhar para evitar que o diabo tenha poder na minha vida, mas eu também vou me humilhar para evitar a ira de Deus, porque Deus tem problema com soberbo. Olha, não tem coisa que você não gosta, tem coisa que você não gosta nessa vida. Alguém tem coisa que você não gosta? Todos nós temos. Tem coisa que você não gosta, tem coisa que você não suporta, não tem? Aquele tipo de coisa você fala assim, não, isso aqui eu não suporto, não dá para mim, eu não consigo. Deus também tem. E Ele diz, tem uma coisa que eu não suporto: o soberbo, o arrogante, aquele que está com o narizão levantado para cima, achando que é grande coisa, que pode tudo, que faz tudo sozinho. Êxodo 10, versículo 3, a Bíblia diz: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Todas as 10 pragas do Egito vieram por causa do orgulho. Cada praga veio em consequência do orgulho. Se Faraó se humilha, acaba com a praga, sim ou não? Se Faraó se humilha, o milagre acontece. Se Faraó se humilha, então aquilo que era necessário aconteceria. Número 3, por que Deus manda a gente se humilhar? Para que Deus se lembre da aliança. Para que Deus se lembre de quê? Toda vez que um filho de Deus se humilha, se coloca na posição de humildade, Deus se recorda das promessas que tem para a vida dele. Quantos gostariam que Deus se lembrasse das promessas que Ele deu para você? Quem gostaria? Você gostaria de recordar Deus a respeito das promessas que Ele prometeu desde Abraão para nós? Sim ou não? Quando você se humilha, Deus é recordado das promessas que Ele te deu. Olha o que diz Levítico 26, 41, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, ou seja, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, receber esse castigo com humildade, se o coração deles, esse coração incircunciso se humilhar, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Diga amém. Deus está dizendo: se você se humilha, eu vou me lembrar das promessas que eu tenho feito para você, e eu vou te abençoar. Agora, se você não se humilha, você joga fora as bênçãos. Quarta razão porque Deus manda nos humilharmos: para ser aprovado por Deus. Para ser o quê? Aprovado por Deus. A verdade é que a vida é um teste, a vida é uma prova, e Deus está olhando a nossa reação. Ele está olhando como a gente reage quando a gente se humilha. Nós somos aprovados na prova. Diga aí para quem está do seu lado: para passar nessa prova, tem que se humilhar. Então, para passar na prova da vida, o que eu preciso? Eu tenho que me humilhar.
Se eu me humilhar, eu vou ser aprovado. Está escrito, Deuteronômio 8, versículo 2 em diante: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te fez passar. Ele te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga amém. Deus nos prova, e ele diz: será que ele vai se humilhar ou ele vai ficar soberbo? É engraçado, porque tem gente que mesmo sendo provado não baixa o nariz, mesmo sendo corrigido não baixa o nariz. Você já viu aquela mãe que vai disciplinar e tem criança que, sendo disciplinado pelo pai, ainda fica assim? O pai ou a mãe está corrigindo e está igual aquela criança que a mãe disse: senta menino, senta menino, senta menino, senta menino, e por fim você já, depois de falar 50 vezes, senta! E o menino senta, e ele olha para a mãe e diz: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Tem gente assim, tem gente assim. Deus já permitiu coisas, o cara Deus já fala: senta, senta. Deus já permitiu situações para dizer assim: humilha. Oh, fica humilde, filho de Deus. Tu não está percebendo não que essa circunstância todinha aí é para tu baixar o nariz? Baixa o nariz, meu filho. Baixa logo, não fica resistindo. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Deus está falando, para passar nessa prova, tem que se humilhar. Quinto, por que Deus manda nos humilharmos? Para anular as consequências do mal. Você sabia que a auto-humilhação tem o poder de anular consequências do mal? Olha, quem aqui já errou na vida? Quem já errou? Alguém errou aqui? Oh, bem-vindo ao clube. Ok, você também errou. Você gostaria de anular um pouco das consequências desses erros aí? Quem gostaria de anular um pouquinho aí, mesmo que não dê para anular tudo, mas que anulasse assim uns 50%, 60%, uns 90%, se Jesus tiver misericórdia, muita misericórdia. Sabe o que Deus está falando? Se você se humilhar, eu vou diminuir sua conta. Eu quero que Deus diminua a minha conta. Quem quer que Deus diminua a sua conta aí? Eu tenho uma conta para pagar, todos nós temos. A gente erra, falha, todo dia a gente falha. Eu quero diminuir a minha. Ele está falando: se tu se humilhar, eu vou dar um desconto legal para você. E eu quero o meu desconto. Alguém mais quer o desconto por aí? Eu estou precisando de um desconto sério aí. Eu estou precisando de uma negociação séria. E ele está falando: humilha, meu filho, humilha. 1 Reis 21, 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. Veja, como ele se humilhou, ele consegue agora frear a consequência do que ele tinha feito. Eu digo para você, se o filho dele se humilha, consegue a mesma coisa, ou não? O imbecil foi o soberbo, ganhou tudo, pegou dele e do pai dele para ele. As consequências dele e do pai. Porque quando a gente levanta o nariz, meu irmão, cuidado. Olha, hoje é uma noite de abaixar o nariz. Hoje é uma noite de eu dizer assim para Jesus: Senhor,
é uma década e eu vou caminhar nessa década humildemente. Vou caminhar humildemente, acordar todo dia dizendo: Jesus, obrigado, eu estou vivo, nem mereci, o Senhor não me matou de ontem para hoje. Que milagre, o Senhor me deu mais uma chance. Eu não merecia nem mais um minuto de vida, o Senhor me deu mais um dia. Oh Jesus, eu estou ganhando aí, hein? Obrigado por tanto amor, tanta misericórdia na minha vida. Vamos lá, sexto, por que Ele manda a gente se humilhar? Para abrir os céus e repreender os gafanhotos. Alguém quer essa benção aí, gente? Abrir o céu para você. Quem quer que Deus abra o céu para você? Eu quero que Ele abra o céu para mim, meu irmão. A Bíblia diz que quando Ele abre, cai bênção, que o negócio não é mole não. Malaquias fala: abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Agora, o Senhor fala: quando você se humilha, os céus vão ser abertos para você. Porque o orgulho fecha o céu. O orgulho fecha o céu, meu irmão. O orgulho desliga a ligação. O orgulho impede a bênção. O orgulho faz com que o que você tinha para receber não seja. Segundo Crônicas 7:13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, porque para o orgulhoso nem chuva Deus não dá. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar praga, peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo: tu faz besteira e fecha o céu, mas se tu humilhar, se você humilhar, dá para abrir de novo, dá para abrir esse céu de novo. Amém ou não? Dá para abrir de novo e dá para frear o gafanhoto, que coisa terrível é sentir o gafanhoto comendo. Gafanhoto entrando, come o real, depois come as panelas, come os alimentos dentro de casa, come os pneus do carro, come a lataria do carro, porque o gafanhoto vai roendo tudo. Esse gafanhoto que Deus está falando aqui, os gafanhotos, não é gafanhotinho animalzinho não, é demônio. Eu quero que Deus mande os gafanhotos para outro lugar. Alguém gostaria? De preferência, mande lá para o inferno. Não é porque eu não desejo mal para ninguém, amém? Não vou desejar o mal para ninguém, porque se eu desejar mal para o outro, o mal volta para mim, eu não quero. Então, por amor a mim mesmo, eu não quero mal para ninguém. Quem deseja o mal, o mal volta para a gente, viu? Não deseje mal. Não fale mal, não deseje mal, não pense mal, não sinta mal. Amém ou não? Mexeu com o mal suja você. Então é só o bom, só o que é bom, só o que é de Deus. Amém? É isso que nós temos que alimentar. Sétima razão, porque é que Deus manda humilhar, para eu não virar um animal. Você quer saber como é que você não vira uma anta, um jegue, um burro? Seja humilde, filho de Deus. Porque o ser humano, quando fica orgulhoso, vira um burro. Ser humano, quando fica orgulhoso, vira um jegue. E aqui não estou xingando o jegue e o burro, Deus tenha misericórdia, são animais criados por Deus. Mas vocês me entenderam o que eu queria dizer, entenderam ou não? Amém ou não? Então vamos parar para não virar um animal, vamos humilhar, vamos baixar esse nariz, vamos baixar essa bola, vamos baixar o tom dessa voz, vamos baixar essa atitude e vamos dizer: meu Deus, quem sou eu, meu Deus, para ficar acusando, brigando com ninguém, xingando ninguém, nem enfrentando ninguém? Meu Deus amado, olha Jesus, eu já estou saindo no lucro de estar respirando. Eu saí no lucro de estar respirando, tá? Eu estou vivo, não era nem para estar. Estou vivo aqui, não era nem para estar.
Oh Jesus, obrigado que eu estou vivo. Então, para não virar um animal, humilhe-se. Daniel 4,37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e Ele pode humilhar aos que andam Ele não só pode não, Ele gosta. Olhe, eu vou dizer, Deus gosta de humilhar o soberbo. Ele tem uma guerra pessoal com o soberbo, e eu que não quero estar no meio dela. Meu pai dizia assim: me inclua fora disso. Era uma expressão do meu pai, ele inventou esse negócio, me inclua fora disso. Quando ele não queria uma coisa, ele disse: me inclua fora disso. Não é uma frase muito correta em português, mas ficou um ditado da nossa família. Me inclua fora disso. Eu quero estar fora desse negócio. Alguém mais quer estar fora desse negócio em nome de Jesus? Me inclua fora disso. Tá? Deus tem guerra com o soberbo, e eu que não quero nem estar perto. Pois deixe o soberbo e ele, que eu quero estar com ele adorando, de joelho, cara no pó. Eu gosto de orar na madrugada, na quarta-feira. Sabe qual a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu chego na igreja de madrugada para orar? Você sabe o que é? Beijar o chão. Oh, coisa boa que eu gosto. Primeira coisa que eu faço, você vai olhar orando de madrugada, geralmente a primeira coisa que eu faço, já me jogo no chão, e é beijar o chão. Eu beijo o chão, mas pastor, alguém pisou ali com um chinelo de cocô. Vai ver que eu estou pesando um pouquinho de cocô. Ali para me humilhar mais, para ficar mais humilhado. Entendeu? Para ficar mais humilde. Né? Ai pastor, mas aí o senhor põe o rosto, eu ponho o rosto lá. Põe o rosto lá, põe as palmas da mão, ali no chão. E gente, que coisa boa, viu? Porque eu vou dizer para você, quando eu levanto daquele chão ali, aí meu irmão, levanta um homem corajoso, valente. Porque quando a gente se humilha, você não levanta sozinho, você levanta com Deus. Todo que se humilha quando levanta é com Deus. Quem se humilha quando levanta, não levanta sozinho, levanta com Deus. Agora é bom se humilhar. Oitavo. Por que eu tenho que me humilhar? Para confiar em Deus. Ah, sim. Porque não é você que faz nada. E não são os homens que fazem também não. Toda vez que Israel colocava confiança em um país, aí se arrebentava. E Deus ainda dizia assim: as pessoas em que você confia serão como uma cana que está estragada, e quando você se apoia na cana de açúcar, não sei quem conhece cana de açúcar, você conhece cana de açúcar, você já viu uma cana quebrada, uma cana de açúcar quebrada ou amassada, você não pode apoiar nela, porque o que é que forma ali? Ali vira um monte de madeirinha que se você se apoiar, entra em você, é assim ou não é? Deus diz, toda vez que você confia em outras coisas, aquilo vai ser uma cana quebrada na sua mão. Quando você apoiar, vai entrar por dentro de você. Além de não te firmar, ainda vai te cortar todinho. Diga misericórdia. Deus diz, humilha para confiar em mim. Para confiar só em mim. Não confia nem na tua habilidade, nem na tua força, nem na tua inteligência, nem na tua capacidade, nem na promessa de outras pessoas que fizeram promessa para você. Ai, porque o deputado fulano de tal me prometeu. Oh, meu irmão, se o deputado pudesse cuidar só da vida dele, já seria um milagre. Eu não vou nem falar mais nada, né? Deixa eu falar. Não vou falar mais nada, não. A mensagem é outra, e eu estou querendo saber é da minha vida, da vida deles, cuidem eles. Vamos lá, Isaías 26:4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, diga aleluia, porque Ele abate os que habitam no alto. Tu quer morar no alto? Quer morar lá no alto? Olha o que ele diz, porque Ele abate os que habitam aonde? No alto, na cidade elevada, abate-a
e humilha até a terra e até o pó, aí é melhor morar no pó. Mora embaixo, não procura orgulhar não, mora com simplicidade, mora e diz: meu Deus, eu quero estar na humildade, eu quero morar na humildade. Quem quer morar na humildade? Eu quero dormir na humildade, acordar na humildade, e não importa, e cada vez que o Senhor me der uma coisa a mais humilde eu quero ficar. Para quê, pastor? Humilhar-se. Nono, para crescer espiritualmente. Para quê? Só tem uma maneira de crescer espiritualmente, é se humilhando. Se não se humilhar, meu irmão, você não cresce, mas não cresce de jeito nenhum. Só dá para crescer espiritualmente com humildade. Eu ficava espantado na igreja. Às vezes na igreja eu via aquela pessoa assim, que acabou de chegar na igreja, não tem muito conhecimento, não tem nada. Aí eu via assim numa reunião, no culto da igreja, aquela pessoa era cheia do Espírito Santo, e o outro antigo, sabe, aquele que se considera patrimônio da igreja já, não recebia nada. E eu ficava assim: meu Deus, por que o novinho recebeu e o antigão não recebeu? Porque talvez o nariz do novinho está bem baixinho e o nariz do antigão está bem altinho. Alguém está me entendendo ou não? Então abaixa o narizinho, viu? Abaixa o narizinho, que é melhor para todo mundo. Mateus 18, 1 e 2. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Antigão gosta de saber quem é o maior. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a Bíblia continua dizendo no versículo 8, nesse mesmo texto de 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Diga amém. Ai, pastor, estou na luta. Bem-vindo ao clube. Estou na prova. Bem-vindo ao clube. Está difícil. Bem-vindo ao clube. Graças a Deus você está na luta. Se tivesse muito fácil, é porque talvez você estava no caminho errado, porque a Bíblia diz: o caminho para cima é estreito, o caminho para baixo é largo. Quando está fácil demais, é porque talvez tu está descendo em vez de estar subindo. Quer crescer espiritualmente? Tem que se humilhar e não abrir brecha para Satanás, porque ele está procurando alguém para devorar. O que é que ele devora? Orgulho, soberba, altivez. A pessoa já começa a criar conceito de si mesmo. 10º, por que eu tenho que me humilhar? Para viver a exaltação que vem de quem? Essa é boa. Essa é boa. Aí é Deus quem exalta. Existe isso, pastor? Existe, mas é só para humilde. Só humilde consegue. Se não for humilde, não consegue. Como é isso? Como funciona isso? Mateus 23, posso ler para vocês? Vocês têm paciência? Rapidinho. Diz a Bíblia, Mateus 23, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés, é porque o pessoal orgulhoso gosta de cadeira, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. E praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Faz para divulgar no Instagram.
pois alargam seus filactérios, alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. Um só é o vosso guia, o Cristo. Aleluia. Não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Diga amém. Oh meu Deus, Deus quer te abençoar, e Ele está dizendo: eu quero te exaltar, mas eu só exalto humilde. Eu só exalto humilde. Quer ser exaltado? Humilhe-se. 11º, porque Ele quer que eu me humilhe, para evitar a vergonha e abrir a porta para a honra. Quem pode dizer amém? Evitar a vergonha e abrir a porta para a honra. O texto de Lucas 14, versículo 7 em diante, conta essa história tremenda. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém você for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, e vindo aquele que te convidou, também a ele te diga: dá o lugar a este, então você vai envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima, e você se sentará, e será isso uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diga amém. Deus quer te honrar. Ele está dizendo: coloque-se por último. Tem um texto muito lindo na Bíblia que diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas com moderação, olhando para os outros como superiores a si mesmo. Diga comigo: olhando para os outros como superiores a mim. Oh meu Deus, me ajude. Último. Por que eu tenho que me humilhar? Para ser o quê? Alguém quer ser justificado? Quem quer ser justo diante de Deus? Quem quer ser justo? Para ser justificado, ele diz: você precisa se humilhar. O texto está em Lucas 18, versículo 9 e 10. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Diga comigo: de si para si. Para quem que ele orava? Para Deus ou para ele? Tem muita oração que não é para Deus, não, é para nós. Oração orgulhosa não sobe, fica com você. E ele orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo quanto eu ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, me ajuda, eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, rapidamente, me permita recordar por que Deus nos pede para nos humilharmos. Podemos dizer juntos? Você pode me ajudar? Número 1, por quê? Porque é o antídoto contra a serpente. Número 2, podem ler para mim? Para evitar a ira de Deus. 3, para que Deus... Eu quero lembrar meu Deus da aliança. 4, para ser aprovado por Deus. Aleluia. 5,
anular as consequências do mal. Sexto, repreender os gafanhotos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sétimo, para não virar um animal. Oitavo, confiar em Deus. Nono, crescer espiritualmente. Que mais? O décimo, para viver a exaltação que vem de Deus. 11º, evitar a vergonha e abrir a porta para a honra. E 12º, para ser justificado. Quantos gostariam de se humilhar diante de Deus nessa noite? Você pode ficar de pé no seu lugar. Tem alguém aqui que pode dizer: pastor, eu estou precisando jogar o orgulho para fora. Eu tenho que me purificar de uns orgulhozinhos por aqui. Eu estou querendo abaixar o nariz. Tem alguém que quer abaixar o nariz em nome de Jesus? Posso te dar 1 minuto para você fazer uma oração? Faz uma oração. Você quer dizer alguma coisa para Deus? Perdoa meu orgulho, meu Deus. Perdoa toda atitude de orgulho, de soberba. Perdoa as coisas que eu fiz com orgulho, com soberba, confiando em mim, confiando em pessoas que tinham prometido me ajudar. Tanta coisa que eu fiz e não devia. Eu nem sei, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas e eu me humilho na Tua presença. Oh, meu Deus, quebranta o meu coração. O filho pródigo vem, ele diz: Pai, eu pequei e eu não sou digno. Deus sabe de tudo, não tem como enganar Deus, não tem como pensar que Deus não viu, que Deus não enxergou. Ele sabe todas as coisas e tudo o que Ele quer é que você se humilhe. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer para você. Você sabe de uma coisa? Todos nós passamos por sofrimento, sim ou não? Sabe o que Deus quer? Sabe qual a atitude que Deus quer que a gente tenha diante do sofrimento? Uma atitude de gratidão. Ele disse: em tudo dai
Em quantas coisas? Em tudo. Em tudo. Manter um coração agradecido, dizer: obrigado, Senhor. Eu não entendo, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor permitiu essa situação de vergonha, de humilhação, é porque eu preciso. Eu queria que você levantasse suas mãos e começasse a agradecer a Ele. Agradecer por toda coisa difícil, por toda coisa que você não entendeu, você não compreendeu, você talvez até pensou, o diabo disse: tá vendo, Deus não te ama, tá vendo, Deus não cuida de você. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Deus te ama, Ele cuida de você. A serpente disse para Eva: se você comer do fruto proibido, você vai ser igual a Deus. Só que Eva já era como Deus, e ela só tinha o bem dentro dela. Oh Deus. Quando Davi estava passando a maior humilhação da vida dele, Davi estava fugindo, porque o filho dele tinha tomado o trono dele. O próprio filho tinha tomado o trono de Davi. E Davi está fugindo com o exército, e tem um cara jogando pedra em Davi, dizendo: muito bem, bem feito, desgraçado, bem feito, homem de sangue. Agora você teve o que você merecia, seu desgraçado. Porque tem gente que, quando a gente está passando humilhação, fica feliz, fica rindo, fica aproveitando. Ele quer, se ele puder colocar mais uma pedrinha para baixar a gente, ele joga. Mas Davi diz, o capitão que está do lado de Davi diz: deixa eu matar esse cara. E Davi diz: mata não toque nele. Vai ver que Deus mandou ele jogar pedra em mim. Vai ver que foi Deus que mandou. Sabe, você sempre deve pensar que se alguma coisa aconteceu na sua vida, Deus permitiu. Então, se Deus permitiu, Deus tem razão. Diz comigo: Deus tem razão. Deus tem razão. Deus tem razão. Fala comigo: Deus, eu confio em Ti. O Senhor sempre tem razão. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando dói, mesmo quando é humilhação, mesmo quando eu fico no chão, o Senhor tem razão. Mesmo quando eu perco, porque às vezes a gente perde ou não? Mesmo quando eu perco, o Senhor tem razão. Mesmo quando o resultado é não, é difícil receber não. Mas mesmo quando eu recebo não, o Senhor tem razão. Diz para mim, diz comigo: o Senhor tem razão. Fala para Ele, olha para Ele e diz: o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. E tudo que eu passei na vida, o Senhor tem razão. E eu te agradeço. Eu te agradeço. Davi diz para o capitão: não toca nele. Talvez Deus mandou. Foi Deus que mandou. Deus mandou ele jogar pedra em mim. E se Deus mandou, eu quero receber as pedradas. O homem continuou jogando pedra. E Davi termina dizendo uma coisa: se não foi Deus que mandou, Deus vai escutar o que Ele está falando contra mim, e Deus vai transformar em bênção toda a maldição que Ele está jogando. Quando você é humilde, você sempre ganha. Você sempre ganha. Porque se é Deus que está te humilhando, você é humilde, então ótimo. Quanto mais rápido você se humilha, melhor para você. E se não é
Deus que está te humilhando, é alguém que está se aproveitando de você, Deus vai olhar porque você foi humilde, e Ele vai pelejar por você, e Ele vai mostrar o poder dele na tua vida. Se eu me humilhar diante do teu altar, me sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Põe a mão no coração. Ô Senhor, remove do meu coração a soberba. Remove do meu coração essa raiz de soberba, de arrogância, de orgulho. Tira esse coração de pedra e põe um coração de carne, coração humilde, sensível. Por favor, Senhor, me ajuda a baixar a cabeça. Oh, eu não quero ficar como o garoto. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Sabe uma coisa, Senhor? Eu estou me humilhando diante de Ti nessa noite. Oh, não mereço nada, e só de estar respirando eu já estou ganhando muito. Só de estar respirando eu já estou em vantagem. Eu já estou em vantagem de estar respirando. Então eu só quero te dizer obrigado pela tua misericórdia na minha vida. E eu oro, Senhor, me dá um coração humilde. Hoje eu recebo coração humilde. Fala para o Senhor que você está recebendo um coração humilde agora. Eu recebo coração humilde. Humilde dentro de casa, humilde no trabalho, humilde na igreja. Onde eu for, coração humilde, Deus. Coração humilde, Deus. Coração humilde diante de todas as situações. E quanto mais o Senhor me fizer subir, mais humilde eu vou ficar. Quanto mais eu crescer, mais humilde eu quero ser. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não me deixe esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti, Senhor. Não me deixe esquecer quem eu sou. O Senhor é Deus. Eu não sou Deus, eu sou o servo do Senhor. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome. Eu te agradeço, meu Deus, aleluia. Se eu me humilhar diante do Teu altar, me sacrificar, aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Fonte, minha colheita, minha herança. Diz isso só mais uma vez. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Está pronto para se reconciliar com a sua família?
Está pronto para baixar o nariz e parar de brigar em casa, parar de brigar em todo lugar onde você vai? Está pronto para parar de exigir coisas que você não tem que exigir, só tem que ser humilde? Amém ou não? Você vai sair daqui diferente ou vai sair com o nariz levantado? Vem muita coisa boa para você aí. Uma década de vitórias para aquele que tem coração humilde, para aquele que todo dia vai acordar e dizer: eu já estou na vantagem de estar respirando, Senhor. Obrigado, Jesus.